Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai fazer a leitura e eu também vou comentar sobre duas legislações municipais que têm a ver uma com a outra, que é a primeira, a Instrução Normativa 20 de 2020 sobre os procedimentos para comunicar ao Conselho Tutelar e também buscativa para os concursos de PEI e ATE da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, eu tenho as minhas apostilas completas de acordo com o edital, tanto para o professor de educação infantil, PEI, quanto para o ATE, que é Auxiliar Técnico de Educação, e para incentivar vocês nessas últimas semanas antes da prova, eu resolvi fazer um desconto. As duas apostilas, que cada uma custavam R$ 30, agora estão por R$ 20. Isso mesmo, vai ficar tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo os links para vocês adquirirem, beleza? Agora vamos começar com a leitura da Instrução Normativa 20 de 26/6/2020, que estabelece procedimentos para comunicar ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino. Artigo 1º. Estabelece procedimentos para comunicação ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, aos casos de suspeita ou violência aos bebês, crianças e adolescentes matriculados nas unidades da rede direta e rede parceira. Os bebês, então, preciso ficar claro, cada faixa etária. Bebês são considerados bebês até 2 anos de idade, criança entre 2 anos de idade até 12 anos incompletos. É a mesma coisa que está lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu já vi várias questões da VUNESP te pedir até quando é criança. Então, criança é até 12 anos incompletos. Já adolescente, entre 12 e 18 anos incompletos. Artigo 2º. Caberá à chefia imediata da unidade educacional comunicar ao Conselho Tutelar casos de suspeita ou confirmação de caso de violência por meio de termo de notificação na conformidade do anexo único, parte integrante dessa instrução normativa. Portanto, não é o auxiliar técnico de educação e nem o professor, no caso de suspeita ou confirmação de violência, que vai comunicar ao Conselho Tutelar. Na verdade, tanto o auxiliar como o professor vai comunicar à chefia imediata, que é o diretor ou a diretora da escola, e vai ser o diretor ou a diretora que vai fazer essa comunicação ao Conselho Tutelar. Inciso 1º. Os funcionários da unidade escolar devem relatar à chefia os casos de suspeita ou confirmação de violência imediatamente após tomarem conhecimento do fato, pois podem ser penalizados com multa conforme o artigo 245 do ECA, no qual o profissional da educação pode ser multado por negligência, ok? Inciso 2º. A comunicação de que trata o caput deve ser mantida em sigilo com o intuito de preservar a intimidade e o interesse social, ficando a unidade escolar responsável por. Então, a unidade escolar, o diretor, vai comunicar também não só ao Conselho Tutelar, mas ao Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, na APA, claro, ao Conselho Tutelar, também aos serviços de saúde e de assistência social da região, informar a família sobre o encaminhamento às autoridades, porém, primeiro vai comunicar ao Conselho Tutelar, depois que comunicou ao Conselho Tutelar, que vai comunicar à família, exceto quando houver risco de morte por integrante da família. Então, se tiver correndo esse perigo aqui,
não vai comunicar à família, salvo esse caso. Inciso terceiro, a comunicação ao Conselho Tutelar não está condicionada ao registro de boletim de ocorrência, então não necessariamente precisa fazer um boletim de ocorrência. Inciso terceiro, nos casos de violência física, além das ações relacionadas no artigo 2º desta instrução normativa, a chefia imediata deverá comunicar também à vara da infância e juventude do domicílio da criança, então, aonde a criança mora. Artigo 4º. Por ocasião da suspeita ou revelação espontânea de casos de violência, compete à unidade educacional. Então, qual é o dever da unidade? Priorizar e proteger a intimidade e condições pessoais da vítima ou testemunha de violência. Portanto, não é para você espalhar pelo bairro o que aconteceu, zelar contra qualquer tipo de discriminação da vítima e de seus familiares ou representantes legais e ou respeitar o seu silêncio quando for o caso. Então, se a criança ou adolescente não quiser falar, você não vai ficar insistindo. Entregar a cópia do termo de notificação depois de protocolado ao Conselho Tutelar para o diretor regional de ensino, que providenciará a ciência do supervisor escolar de referência da unidade educacional e acionará os setores competentes para acompanhar a situação, como por exemplo o NAAPA. Então não é só comunicar. A DRE, o NAAPA, a direção da escola vai acompanhar todo o processo que desenrolar com o conselho tutelar em relação ao caso de violência. Manter sigilo das informações recebidas da vítima ou testemunha de violência, adotar ações articuladas intersecretariais multidisciplinares coordenadas e efetivadas com a rede de proteção social do território voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de violência. Então, por exemplo, é uma mãe que está sofrendo violência doméstica, então acionar também assistência social, caso precisar de um abrigo para essa mãe, para essa criança. Então, a escola também vai trabalhar em parceria com outros setores sociais. Artigo 5º. Na hipótese de revelação espontânea de violência, o servidor envolvido deverá, mediante conhecimento da chefia imediata, 1. Acolher a vítima, resguardando-a e protegendo-a de sofrimentos de forma que receba tratamento digno, interagir com a vítima de modo a assegurar a manutenção de sua confiança, a confiabilidade dos dados obtidos. Então, você precisa ganhar a confiança da criança ou do adolescente, proporcionar espaços adequados e tempos para que a vítima exponha suas ideias. Portanto, é no tempo da criança, você não vai fazer isso também em qualquer lugar, na frente de todo mundo. Buscar formas de esclarecer as eventuais dúvidas suscitadas pela vítima, assegurar condições para a comunicação da criança e do adolescente com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades / superdotação, preservar em consonância com a legislação vigente a identidade social, cultural, costumes e tradições quando se trata de imigrantes ou povos pertencentes a comunidades tradicionais. Então, você vai respeitar a cultura desse povo, talvez algo que ocorreu não seja na nossa cultura algo de violência, mas talvez na cultura desse imigrante seja. Então, você precisa respeitar e dar atenção. O artigo 6º vai falar sobre o que cabe às diretorias regionais de educação. Eu acredito que essa parte não seja cobrada na prova, então eu vou pular. Como também o artigo 7º em relação ao que caberá à SME, COPED e NAAPA. O artigo 8º é muito importante vocês saberem, pois vai tratar de cada tipo de violência, pois a violência a gente pensa que é apenas a física, mas tem outros tipos de violência que cabem ali encaminhamento ao Conselho Tutelar. Na publicação institucional Conhecer para Proteger, que está sendo cobrado tanto para o ATE quanto para o PEI, vai tratar dessas violências de maneira mais detalhada, ok? Aqui na legislação é só o termo de cada uma. Então vamos lá. Artigo 8º.
caberá às equipes envolvidas aprofundar os conhecimentos quanto às diversas formas de violência contra os estudantes, bebês, crianças e adolescentes, buscando formas de reconhecê-las, tendo como parâmetros os seguintes conceitos. Então, vamos começar pela violência física, entendida como ação infligida ao estudante que ofenda sua integridade ou saúde corporal, ou lhe que cause sofrimento físico. Então, é o físico. Quando você percebe, por exemplo, hematomas, a gente pergunta, sempre são as mesmas desculpas, caiu do berço, caiu da bicicleta. Com certeza, alguma coisa está errada e você deve desconfiar. 2. Violência química, que consiste na administração ao estudante por parte do responsável legal ou não de substâncias psicoativas ou medicamentosas, com o intuito de dominar, subjugar, inibir, conter, controlar, menosprezar ou ainda trazer para a vítima a culpa ou pela intolerância do agressor às características de sua faixa etária, ou pelos comportamentos que apresentam secundários às outras formas de violência que lhes são infligidas. Então, por exemplo, aquele bebê que chega no SEI, sempre dormindo, fica dormindo boa parte do período que está no SEI. Você deve desconfiar, perguntar para a família, está fazendo uso de medicamento ou não? Ou aquela criança e adolescente que constantemente passa mal por efeito ali da medicação, você também deve desconfiar. Violência psicológica: qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação aos estudantes mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática, que é o bullying, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional. Eu acredito que às vezes a violência psicológica ela pode ser pior do que a física, porque a física, uma hora a dor física passa, a violência psicológica pode ficar por toda a vida e desencadear uma série de problemas psicológicos, então é muito sério. B. Qualquer conduta que exponha o estudante direta ou indiretamente a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha. Então, a violência não só sofrida pela criança psicológica, mas também por sua família, ou alguma violência que ela presenciou. Isso também pode desencadear até mesmo um transtorno pós-traumático. Então, esse tipo de violência que a criança presencia psicológica também é muito séria. Também temos a violência sexual, entendida como qualquer conduta que induza ou constranja o estudante a praticar ou presenciar conjugação carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição de seu corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não. Abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza do estudante para fins sexuais, seja conjugação carnal ou outro ato libidinoso realizado de modo presencial ou por meio eletrônico para estimulação sexual do agente ou de terceiro. B. Exploração sexual comercial, entendida como do estudante em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação de forma independente ou sob o patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, que pode ser até a família, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. C. Tráfico de pessoas, entendido como recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento do estudante dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com fins de exploração sexual mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade, entrega ou aceitação de pagamento, entre outros casos previstos na legislação. Violência institucional, que é isso? A violência praticada até mesmo dentro da escola,
Portanto, a violência não é só da família ou de terceiros, é fora do ambiente escolar. A violência também acontece dentro da instituição, entendida como a prática por profissional que atua em instituição de qualquer natureza pública, parceira ou privada, por meio de ato ilegal ou omisso que prejudique o atendimento ao estudante, vítima ou testemunha de violência, inclusive quando é revivido a violência. Portanto, na escola, infelizmente, a gente vê funcionários, professores que praticam violência psicológica, ridicularizar a criança, o estudante, ou até mesmo a omissão. Você sabe o que está acontecendo, ou algum colega, professor, está fazendo algo violento, seja psicológico, físico, a criança, e você se cala, também é violência à omissão. Violência negligencial, entendida como as reintegradas falhas de pais ou responsáveis em promover as necessidades físicas, de saúde, educacionais, higiênicas dos estudantes e ou de supervisionar suas atividades, de modo a prevenir riscos quando tal falha não é o resultado das condições de vida além de seu controle, além da falta de acompanhamento, tratamento e ou administração inadequada de medicamentos. Então, não vai entrar aqui no caso da família estar em vulnerabilidade social, mas por mais que a família tenha ali uma questão financeira, de dificuldade, mas certas questões como higiene precisam, né, ser ali respeitadas. Se está tendo algum problema, pode chamar a escola tenta ajudar, mas, por exemplo, aquela criança que sempre chega com a fralda cheia, com a fralda que dormiu, né? Aquela criança que sempre chega com assaduras, aquela criança que sempre está manifestada com piolhos, aquela criança que sempre está ali com as mesmas roupas, suja, não tem a troca de roupa, ou então aquelas famílias que nunca comparecem à escola quando a escola chama. Ah, mas trabalha sim, mas a escola pode marcar um horário que ficar melhor para a família. Também a escola emite declaração de comparecimento e aquela família nunca vem. Isso também é uma violência negligencial. Violência entre as crianças e adolescentes, entendida como bullying, agressão física ou violência sexual, cujos encaminhamentos deverão considerar a condição peculiar da criança e do adolescente, com especial atenção para o processo de vitimização que envolve tanto a vítima quanto o agressor, quando esse ainda é uma criança ou adolescente. Portanto, a gente não vai abordar e tratar a questão do bullying ou agressão só com a vítima, mas também com o agressor, para a gente ter ali a conscientização do mesmo. Violência auto-infligida, entendida como manifestação do desejo, não vou falar essa palavra, está aqui na tela, autoagressões, tentativas, aqui dessa palavra que está na tela, tá? Portanto, essa violência auto-infligida, a gente tem que prestar atenção naquela criança ou adolescente que, por exemplo, nesse calor está com roupas de frio. Portanto, sempre tem essa necessidade de esconder o seu corpo para não mostrar essas marcas. Então, precisa ficar atento. Violência estrutural, entendida como a restrição do acesso aos direitos básicos decorrente da estrutura dos sistemas econômico, social e político, tornando a vítima dessa violência mais vulnerável ao sofrimento e essa palavra que eu também não vou dizer. Mas essa violência estrutural aqui não é culpa da família, é uma questão social, econômica, mas a escola, por meio ali dos outros agentes sociais em parceria, pode ajudar essa criança e essa família nesse sentido. Última violência, trabalho infantil, entendida como qualquer trabalho, inclusive doméstico, realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, atividades insalubres ou perigosas que os exponha a esforços físicos intensos, longas jornadas de trabalho, trabalho noturno, calor, exposição ao fogo, posições antiergonômicas e movimentos repetitivos,
tracionamento da coluna vertebral, sobrecarga muscular. Então, precisa ficar atento, principalmente aquelas crianças e adolescentes que têm muitas faltas ou que faltam em dias específicos da semana, a gente precisa desconfiar também, certo? E aqui a gente fecha a questão dos procedimentos à comunicação ao Conselho Tutelar. Agora a gente vai estudar a recomendação 7 de 2021, busca ativa escolar. Eu não vou ler tudo, mas eu vou apontar os principais pontos, começando pela introdução. Por que dessa recomendação? A crise mundial provocada pela pandemia da Covid-19 impôs um novo cenário, um ambiente completamente desafiador, instável e inseguro que impactou significativamente os modos de vida, os valores, os princípios e as prioridades que até então regiam a sociedade em todo o mundo, prevenir a doença e mantê-los física e emocionalmente saudáveis constituíram-se ações prioritárias. Além disso, tornou-se imprecioso criar novas formas para realizar atividades cotidianas e restabelecer os relacionamentos pessoais, bem como promover oportunidades de interação, mesmo que de forma virtual. Na educação, os formatos não presenciais apresentam-se como um dos caminhos para ensinar e aprender, considerando as condições socioeconômicas e de formação midiática, a utilização da tecnologia digital para a continuidade das atividades educacionais afeta de modo desigual as famílias e os diferentes grupos de professores. Consequentemente, observa-se a ampliação das desigualdades quando comparadas às condições mínimas de acesso ao conhecimento e aos bens culturais entre estudantes das redes públicas e privadas. Novoa 2020 reconhece o esforço dos professores que, em colaboração uns com os outros e com as famílias, conseguiram reorganizar estratégias pedagógicas significativas para esse tempo tão difícil e considera inaceitável que a escola pública fechasse as portas e não quisesse saber dos seus alunos. Então, essa recomendação, ela vai dar um plus a mais na questão da busca ativa, que sempre teve. Por quê? Lá na Constituição Federal está disposto que é dever do Estado fazer a busca, a chamada dos estudantes para ter a garantia da permanência, porque lá na Constituição Federal diz o acesso e a permanência à educação. E como a gente consegue a permanência? Por meio da busca ativa também, daquele estudante que não está frequentando a escola. Portanto, sempre existiu a busca ativa, mas com a pandemia a gente precisa identificar, pois muitas crianças e estudantes, muitas vezes por conta de não ter essas condições ali tecnológicas ou até mesmo da questão econômica, tiveram ali que trabalhar também, daí entra a violência ali do trabalho infantil, acabaram se afastando da escola e até hoje a gente tem essa consequência ali do tempo da pandemia. Então é muito importante a gente fazer a busca ativa. De modo geral, ninguém estava preparado para essa situação e a avaliação que hoje já podemos fazer revelar aspectos negativos, como as desigualdades e empobrecimento pedagógico, mas também positivos, como a ligação com as famílias e a inventividade de muitos professores. Eu também vou colocar no ponto do auxiliar técnico de educação, que boa parte da pandemia trabalhou presencialmente, atendendo e garantindo que pudesse ter essa ligação das famílias com os professores e também a questão do atendimento, que a escola de alguma maneira ficasse aberta para a comunidade, garantindo também entrega de tablets, de materiais pedagógicos. Então, não são só os professores, eu também faço essa apontação e esse reconhecimento. E também a gente tinha uma ligação com as famílias. Na minha opinião, meio que se perdeu depois que a gente voltou presencialmente. Eu tinha um grupo do WhatsApp da turma, eu tinha o telefone de todas as famílias. Hoje em dia eu já não tenho mais. O contato com a família é só via agenda, ou só quando eu convoco a família, ou em certas ocasiões. Portanto, a gente viveu um tempo muito difícil, mas algumas coisas que a gente viveu naquela época
a gente também tem como ponto positivo aqui na recomendação. Aqui também na recomendação vai tratar de estratégias pedagógicas em tempos de pandemia. Como a gente já está presencialmente, não estamos mais em ensino híbrido, eu não vou tratar dessa questão e provavelmente não será cobrado aí na prova. Eu vou fechar aqui indo direto ao ponto da busca ativa. Qual é a obrigação da instituição educacional? Aqui também tem essa parte sobre dados estatísticos em relação à questão da evasão escolar e do abandono, também dos aprendizados da pandemia. Então, como que a gente se reinventou durante esse período, que a gente também já conversou aqui. Agora, para fechar essa aula, vamos para o ponto principal da recomendação, que são as ações a serem desenvolvidas. Aqui eu vou dar ênfase às ações da escola. A presente recomendação traz indicação de ações para a realização da busca ativa escolar, compreendida aqui não como procedimento técnico burocrático de identificação dos sujeitos, mas sim como um campo de possibilidades em defesa da vida, da cidadania e da humanização. Outro ponto importante, o SEI, crianças de 0 a 3 anos. Pela legislação vigente, a matrícula não é obrigatória do 0 aos 3 anos. Porém, a partir do momento que aquele bebê ou criança está matriculado no SEI e começa a faltar, o professor ou professora precisa identificar sim essas faltas e comunicar à gestão para que se possa fazer a busca ativa, ok? Então vamos lá, busca ativa. A busca ativa, parte integrante das estratégias cotidianas das unidades educacionais, devem estar incluídas no plano de ação de forma articulada ao projeto político-pedagógico PPP para a prevenção do abandono e da evasão escolar. Organizar ações que atendem para as questões como frequência, análise de faltas consecutivas e ou interpoladas, defasagem, idade, ano, trajetória escolar, falta de acessibilidade ao currículo, conhecimento do perfil do estudante em relação à sua participação. Então, muitas vezes, aquela criança ou adolescente falta à escola porque a escola não é interessante para ela, no sentido das aprendizagens, ok? Participação nas atividades, interesse, desinteresse pelas propostas oferecidas, interesses específicos de conhecimento acima do apresentado para o coletivo, relações interpessoais com colegas e equipe escolar, dificuldade de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem por descontinuidade, eventos de indisciplina, dificuldade habitual para seguir as regras propostas de convivência. E para trazer de volta essa criança e estudante, a gente precisa fazer o acolhimento. O cuidado na escola vai além do espaço físico, envolve diálogo, amorosidade. Acolher se transforma em atitude, deixa de ser um ato pontual em momentos específicos do contexto pedagógico para tornar-se parte integrante, constante e contínua do projeto político-pedagógico. Ações envolvendo atividades colaborativas entre escola e território constituem um meio para estreitar laços. Identificar causas e providenciar encaminhamentos para os órgãos competentes, ações que demandam intervenções ao identificar motivos que afetam a participação dos estudantes na vida escolar e que precisam ser focos nas reflexões nas diferentes instâncias democráticas na unidade educacional, como cuidado ético de preservar a pessoa. Pode-se destacar alguns exemplos: gravidez na adolescência, cuidador de irmãos, cuidador de idosos, cuidador de pessoas com deficiência, cuidador de pessoas doentes, trabalho infantil, violência doméstica, conflito com a lei, abuso psicológico, abuso sexual, falta de apoio de adulto responsável, situação de pobreza extrema, situação de rua, falta de acessibilidade ou recursos, como por exemplo, cadeiras de rodas, prótese, recurso de tecnologia assistiva, aqui para crianças e adolescentes com deficiência. A busca ativa é responsabilidade de toda a sociedade. Ponto-chave aqui dessa recomendação, vou até destacar.
A busca ativa é responsabilidade de toda a sociedade, não é só da escola, é de toda a sociedade. E divisão de ações entre as diferentes instâncias das secretarias e dos territórios é fundamental para potencializar os ganhos nesse processo. Portanto, a escola não é a única responsável pelos encaminhamentos. A DRE e outros setores ali da SME, como também outras secretarias da prefeitura, precisam estar envolvidas, igual lá, por exemplo, na questão da violência contra crianças e adolescentes. E depois aqui no documento vai falar o que cabe à Secretaria Municipal de Educação, o que cabe às DREs, o que cabe à unidade escolar. Eu vou dar ênfase aqui à unidade escolar. Localizar famílias dos bebês e das crianças para identificar motivos de ausência e orientar sobre a importância das atividades que promovam o desenvolvimento integral, identificar adolescentes grávidas que evadem, propondo ações de acolhimento para o regresso no convívio escolar, repensar a avaliação e os procedimentos de recuperação das aprendizagens, considerando o contexto vivido pelos estudantes, organizar atividades específicas direcionadas aos estudantes em situação de vulnerabilidade, planejar atividades com conteúdos significativos que atendam às singularidades dos estudantes, realizar avaliação e autoavaliação com o objetivo de assegurar a dialogicidade entre os atores do processo de ensino-aprendizagem. Isso aqui vai caber mais ao ensino fundamental, não à educação infantil. Mas, por exemplo, por meio da documentação pedagógica, a gente pode acompanhar o processo e evolução das aprendizagens dessa criança, utilizar metodologias e estratégias que favorecem a participação de todos nas atividades propostas e contribuam para a aprendizagem de estudantes que retornem em qualquer tempo, promover atividades artísticas, culturais, esportivas, que possibilitem o desenvolvimento de múltiplas habilidades dos estudantes, contribuindo para a sua permanência na escola. Realizar processos de classificação, reclassificação, recuperação, reforço, isso aqui também vai caber ao ensino fundamental. Também formação de comissões, participação de representantes dos diferentes segmentos da comunidade educacional, Conselho de SEI, Escola, CIEJA, CEL, Associação de Pais e Mestres, Grêmio estudantis, comissões de mediação de conflitos, entre outros, com o objetivo de organização de fóruns de discussão, também cruzamentos de informações, buscar ali parcerias com outras secretarias, replanejamento de ações e estratégias, avaliação periódicas dessas estratégias, mapeamento e monitoramento, reconhecer o perfil dos estudantes por meio do levantamento e monitoramento de informações sobre as vulnerabilidades que se encontram. É importante para prevenir o abandono escolar, sendo necessário ações como registro periódico e acompanhamento constante da participação dos estudantes nas atividades educacionais presenciais e ou híbridas, atualização dos registros cadastrais, como endereço, telefone, e também telefone de vizinho, se não consegue falar com a família, fala com o vizinho, levantamento e registro de informações de famílias com bebês e crianças não atendidas nas unidades educacionais, contribui para o planejamento de ações que possam garantir o ingresso desses bebês e crianças no SEI e MEI Educação Básica, lembrando que no SEI a matrícula não é obrigatória, mas a oferta sim. E também compartilhamento de dados por meio de recursos digitais, agilizar o fluxo de informação e planejamento de ações entre os envolvidos no processo de busca ativa. Essa questão ali de alimentação para o compartilhamento dos dados, principalmente vai ficar a cargo do ATE, que vai trabalhar ali na secretaria da escola. E aqui a gente fecha a recomendação da busca ativa. Então, é importante vocês saberem que tanto a recomendação ao Conselho Tutelar como a busca ativa estão ligados,
Porque muitas vezes o abandono escolar e a evasão está ligado também com a questão da violência. E lá, na questão dos procedimentos ao conselho tutelar, é importante você saber que os casos de suspeita ou confirmação você deve imediatamente reportar ao seu diretor. Então, você não vai diretamente lá ao conselho tutelar, nem o professor, nem o ATE, mas sim vai comunicar a direção da escola que vai dar os encaminhamentos. Você também não pode ser omisso e você também deve saber cada tipo de violência. Aqui na busca ativa, o principal ponto é saber os encaminhamentos que cabe à unidade escolar, beleza? E vai ficar também na descrição do vídeo e também no comentário fixo os links das apostilas, tanto para a PEI quanto para o ATE, estão em promoção, cada uma agora R$20. Algumas pessoas estão perguntando se vale a pena comprar a apostila ou até mesmo estudar. Sim, vale a pena, talvez você não consiga ler tudo, mas tenta se focar, por exemplo, o ATE, principalmente na parte específica, que vai ter aqui as legislações, lá para o PEI, principalmente as publicações institucionais e também os autores, mas tenta ver as legislações como essas duas que a gente estudou, não são tão longas, vai tentando direcionar ali os seus estudos. As apostilas também têm questões, então você pode estudar também por meio de questões. Aqui no canal, semana que vem vai ter simulado, então não tem desculpa para você não estudar, mas você precisa estudar, ok? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!